são verdadeiras. Para a gente seguir aqui na outra questão, que também parte de uma situação do tempo presente, para entender isso enquanto processo histórico, vai falar dos Estados Unidos e, especificamente, de todo o movimento que acontece em relação a vidas negras importam, né? Então, o enunciado informa: em junho de 2020, os legisladores do estado do Mississippi, nos Estados Unidos, aprovaram a retirada do símbolo dos confederados da bandeira estadual. Com base na história dos Estados Unidos, assinale a alternativa que apresenta quem foram os confederados e qual a razão dos protestos atuais contra os símbolos confederados. Então, essa é uma questão que, mais uma vez, assim como a alternativa anterior, é o diálogo do presente com o processo histórico. E aí a grande disputa que sempre existiu nos Estados Unidos entre o Sul, principalmente agrícola, né, quando a gente toma ali o século XIX, e o Norte, principalmente industrializado. E a gente sabe que o símbolo dos confederados, infelizmente até hoje, é um dos símbolos da supremacia branca e do movimento, né, racista, que vai tentando ganhar força nos Estados Unidos e não somente nos Estados Unidos. Mas tratando especificamente da questão dos confederados, vejam as alternativas que eles colocam. Os confederados defendiam o extermínio dos indígenas e a independência das 13 colônias em relação à Inglaterra. Aqui está se tratando, na verdade, da independência dos Estados Unidos, que acontece muito antes, né? Inclusive antes da Revolução Francesa. Então, não se encaixa, né? Os confederados defendiam, e essa era a grande questão, né, dessa guerra civil americana, ou estadunidense, né, porque foi especificamente nos Estados Unidos, os confederados defendiam a manutenção da escravidão e a separação do Sul em relação ao Norte dos Estados Unidos, no contexto da Guerra Civil Americana, motivo pelo qual os símbolos confederados são considerados racistas. Sim, porque até hoje, né, se a gente for analisar a questão de onde, lembrando da autonomia dos estados, né, nos Estados Unidos, e as características, inclusive, de populações, isso não é uma generalização, mas um número maior, né, de populações conservadoras no sul dos Estados Unidos do que no norte, e certamente base, né, inclusive, para o movimento racista que nunca desapareceu dos Estados Unidos, né? Os confederados defendiam a expulsão dos judeus e o rompimento de relações com o Estado de Israel no contexto das guerras dos 6 dias, em 1967. Primeiro, que aqui está falando de um outro contexto, né? Segundo, que os Estados Unidos, né, sempre apoiaram a criação do Estado de Israel e intermediaram, né, de certa forma, também esse processo, e aqui se trata de um outro contexto, de um outro período histórico. Os confederados defendiam o banimento dos muçulmanos e a entrada de imigrantes e a suspensão da entrada de imigrantes islâmicos no território americano no contexto da Guerra do Golfo. Também um outro movimento, também um outro contexto, né, que não tem relação com os confederados, mas observem que todas as questões, de uma maneira ou de outra, trazem um embate de ideias, o embate, né, da presença da xenofobia, da presença do racismo, da intolerância às diferenças que se estabeleceram e se estabelecem nos Estados Unidos. Assim como a alternativa
os confederados defendiam a deportação dos mexicanos e a construção de um muro separando os Estados Unidos do México no contexto da Guerra Hispano-Americana em 1898. Na verdade, essa guerra foi, de fato, um conflito entre os Estados Unidos e a Espanha, no final do século XIX, de fato, mas foi muito mais, se tratou, de fato, da disputa, né? Localizando, né, o continente americano, da disputa do território onde fica Cuba e Porto Rico, que eram colônias da Espanha, né? E então os Estados Unidos entra nessa guerra contra a Espanha, defendendo, né, essas colônias, defendendo a separação dessas colônias da Espanha, mas, na verdade, com interesses, obviamente, econômicos. Cuba, por exemplo, tinha a maior produção de açúcar, né? E no início, essa produção de açúcar ia para a Espanha e depois era vendida para os Estados Unidos. Então, a Guerra Hispano-Americana foi um conflito do final do 19, lá do final do 19, né? Dos Estados Unidos contra a Espanha, né? Mas não tem uma relação direta, não tem uma relação direta com os confederados, mas foi importante no processo de poder que os Estados Unidos vai construindo desde o final do 19 e aí maior poder ainda depois da Segunda Guerra em relação, né, ao contexto mundial. Então, aqui temos como alternativa correta a questão B. Prestem atenção no tempo presente e sempre olhem para o tempo presente, sabendo que há um processo histórico para entendermos a conjuntura atual, em tudo que analisamos. Boa sorte, fé e paz. Até mais.